18, versículos do 1 ao versículo 3. Graças a Deus. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, ou até no aplicativo de celular, você abre e vamos à leitura do texto sagrado. Assim está escrito: depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Aleluia. Mais uma vez, versículo 3, em nome de Jesus. Disse ele: Senhor meu, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Aleluia. A história em que Deus tem colocado em nosso coração de alguns dias passado nos inquietou de forma ímpar, porque nos dias em que vivemos são dias trabalhosos, dias em que os status, dias em que as mídias digitais, dia em que o mundo se apresenta confuso. A história do homem conhecido como o pai da fé nos retrata e nos ensina que este estará sempre na condição de servo, na condição daquele que obedece, na condição daquele que está em plena disposição. A história nos diz que Deus, quando se fala do período patriarcal, a Bíblia vai dizer que Deus chama a Abraão. A chamada de Deus, meu querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, ela surge, ela parte desde o princípio em cujo qual o homem ainda antes de ser formado, Deus já tem escolhido, Deus já tem traçado um projeto para a nossa vida. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que te mostrarei. Desde esse momento ele se coloca na condição de servo. E a melhor coisa, meu querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, é saber que nós precisamos estar na condição de servo, que nós precisamos entender que sem Deus não somos nada, é entender que sem Ele não somos ninguém, é saber que só Ele, somente Ele é quem pode fazer pela minha vida e pela sua vida, e por isso Ele tem cuidado de ti, e por isso Ele tem cuidado da sua casa, por isso Ele tem cuidado da sua família. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Abraão, quando chamado por Deus, ele
simplesmente obedeceu. O texto sagrado vai dizer das idas e vindas, do dado momento, logo ali na partida, quando Abraão ainda nem era chamado de Abraão, era Abrão, e Sara, sua esposa, era Sarai. A Bíblia vai dizer que este Abraão resolve descer ali ao Egito, e a gente começa a perceber o comportamento ou os primeiros passos daqueles que são chamados por Deus. Porque quando a gente sabe para onde a gente vai é uma coisa, quando a gente tem o objetivo do que vai fazer é uma coisa, mas andar com Deus, irmãos, é maravilhoso, porque Ele sabe de todas as coisas. Por mais que você não entenda o que você está passando ou vivendo, Deus sabe o que está fazendo. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que Abrão toma uma atitude em relação a Sarai. O texto é bem conhecido. A Bíblia vai dizer que ele pede para que ela se posicione como sua irmã. A história fala desta falta, desta falha de Abraão, mas Deus, oh glória, Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus, quando fala, está falado, quando diz, está dito. E a Bíblia vai dizer, queridos, que desde o capítulo 12 do Gênesis, Deus tratando com Abraão. Abraão vai ao Egito, tem a questão do sobrinho de Abraão, Ló, mas Deus sempre se revela para Abraão. Deus sempre busca o homem. Não importa onde você está, não importa como você está, o que importa é que Deus te achou. O que importa é que Deus alcançou você nesta manhã e está falando contigo, dizendo: vem para os meus braços, vem caminhar comigo, vem andar comigo. Deus tem algo para a sua vida. Se posicione. Oh, glória a Deus, aleluia. A história diz que Deus percebe aquela natureza de Abrão. Porque quando o homem se encontra com Deus, meu irmão e meu querido ouvinte, a primeira coisa a se fazer é confessar, é aquebrantar o seu coração diante de Deus, se colocar no seu altar. Oh glória, oh glória. Às vezes você está sem força, cansado, às vezes está todo quebrado, mas se coloque na mão do oleiro, se coloque na mão do Senhor, busque a Ele. E era isto que Abraão fazia. Era isto, irmãos, que a palavra de Deus fala, porque Deus não desiste do homem, Deus não desiste de você. O Senhor, Ele está te vendo, está contemplando você. Você pode andar por qualquer caminho, você pode fazer até como Jonas, querer mudar de outro caminho, entrar em um barco, ser lançado ao mar para outra cidade, mas Deus está te vendo. Oh glória, glória a Deus. Não adianta, não pense que Deus não está te vendo. Ele está te vendo. Oh glória. A Bíblia vai dizer que aquele momento em que Abrão ele tinha estes comportamentos, Deus decide tratar com ele mais uma vez.
E o texto vai dizer que Abraão, quando fora mais uma vez abordado pelo Senhor, Deus decide mudar o nome dele. Porque quando a gente se encontra com Deus, Deus muda até o nosso nome. Deus muda até o seu nome. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Deus muda o nome de Abraão e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Daí em diante, você começa a perceber o modo como Abraão se reporta a Deus, se reporta ao Senhor. E a história diz que Abraão era um homem muito hábil, um homem muito inteligente, mas naquela velha natureza, naqueles velhos costumes, nos velhos hábitos, não tem como. Tem que mudar de nome, tem que encontrar-se com Deus, tem que se encontrar com aquele que transforma a vida do homem, tem que se encontrar com aquele que tira o homem das drogas, o homem da prostituição, o homem da promiscuidade, muda o homem da idolatria. Deus tira ele e transforma. Oh, glória, glória ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, queridos, que Deus muda o nome de Abrão. E quando Deus muda o nome de Abrão e de Sarai, naquele momento em que eles se encontravam, o texto vai dizer que apareceram-lhe 3 anjos. E os 3 anjos que lhe apareceram, ele, quando percebeu, veja como foi o comportamento de Abraão, veja como ele se posicionou agora perante Deus. Oh, glória. O texto vai dizer que quando ele avistou aqueles 3 anjos, e os anjos se aproximando dele, ele lançou-se e prostou-se com o rosto em terra. Glória a Deus. E disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. A melhor coisa, irmãos, é estar na condição de servo, independente das intempéries da vida, independente das calúnias, das lutas, das batalhas. A melhor coisa é estar na condição de servo. A Bíblia vai dizer, queridos, que não só o pai da fé, mas eu quero atentar para a história dele, porque como pai da fé, meus queridos, a história de Abraão, ela passa pelo projeto salvífico, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero te convidar nesta manhã, com toda a força do teu coração, do teu entendimento, a adorar ao Senhor. Não sei se você está em um leito hospitalar, não sei se você está por trás de cárceres, também não sei o que está te prendendo e te impedindo de servir e adorá-lo como Senhor e Salvador da tua vida.
a primazia. Tem que ser Deus a primeira coisa em nossa vida. Deus tem que ser o primeiro em nosso coração, em nosso modo de viver, em nosso modo de agir. A Bíblia vai dizer que quando Abraão é abordado por esses anjos, a história nos conta acerca da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos ali aparecem e trata com Abraão, sendo que 2 é destinado a cumprir a sentença, 1 ainda fica com ele. E é este modo de intimidade com Deus que eu trago nesta manhã para a minha e a sua vida. A intimidade de Abraão com Deus. Por isso, meu querido irmão, a melhor coisa é estar na presença dEle. A melhor coisa é ouvir a voz de Deus. A melhor coisa é obedecer a Deus. Oh, glória! E você vê o comportamento, porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. E perceba conosco os frutos que Abraão começa a exalar, a expor, porque logo quando acontece a questão deste encontro, na mesma condição de servo, ele tratando com aquele anjo, ele interpela, ele pede, ele fala acerca da destruição daquela cidade. E você conhece, é muito sabido no nosso meio, o modo como ele interagiu pedindo. Isso chama-se intercessão. Ele estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Veja o comportamento dele. Apesar de tudo que o seu sobrinho tenha feito com ele, apesar de tudo que ele tenha passado, ele poderia dizer: Senhor, naquele dia os pastores de Ló com os meus pastores discutiram, não se entenderam, e o meu sobrinho, ele decidiu me abandonar. Ele poderia pensar assim, ele poderia agir dessa forma. Rancor, mágoa. E Deus está falando nesta manhã sobre esses aspectos. Mas Abraão, ele tomou uma atitude diferente. Ele decidiu fazer diferente. Porque quem tem um encontro com Deus, irmãos, age totalmente diferente. Oh, glória! Poderia ele dizer: Senhor, destrua mesmo aquela cidade. Senhor, é bem feito, é assim mesmo. A natureza do homem, a natureza da carne, a natureza adâmica, a natureza do homem caído, a natureza daquele que não conhece a Deus. Mas Abraão fez diferente. O texto vai dizer que Abraão, ele disse: Senhor, se acaso havendo um justo naquele lugar, tu destruirias? E a Bíblia vai dizer que o anjo disse: se tiver apenas um justo, por amor dele, eu não destruiria
a cidade, veja a gravidade daquela sociedade, veja a gravidade daquele convívio, daquela comunidade. Se houvesse um justo, não tinha, não havia. Aleluia, aleluia. Mas Abraão diz: então lembra-te do meu sobrinho Ló. Oh, glória! A misericórdia de Deus, irmãos, para com a nossa vida é imensurável, é indizível. Não tem como a gente trazer a compreensão do tamanho amor de Deus para comigo e com a sua vida. É infinitamente mais do que pensamos, é infinitamente mais. Por isso, João, quando começa a dar um parecer sobre este amor, sobre esta graça, sobre esta misericórdia, o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal, oh glória, oh aleluia, de uma tal maneira, oh glória a Deus. Não dá para conjecturar o tamanho amor de Deus a não ser olhando para o sacrifício da cruz. Não dá para pensar e entender como é que Deus ama o homem em tamanho pecado, em profunda amargura, em dias difíceis, que quanto mais Deus busca o homem, mais o homem parece que corre para longe de Deus, porque o homem tenta ocupar seu entendimento, seu coração, seu pensamento com coisas que desagradam a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão interagia com Deus. Talvez os problemas, quando o afligia, a primeira coisa a fazer era buscar a Deus. Não era perguntar a A, B ou C o que achava, ou tomar conselho com quem nem conselho tinha para dar. Já precisava também de conselho. Busque a Deus. Só Deus é quem pode fazer o milagre na sua vida. Só Ele tem o poder de restaurar a tua casa, restaurar a tua família, mudar a condição dos teus filhos, que pode estar envolvido com drogas, que pode estar aí acamado no hospital. Deus tem uma resposta para você. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Abraão não guardou ressentimentos, não guardou os remorsos, porque Ló em momento atrás tinha agido de uma forma totalmente sem sentido. Ló já não tinha mais ninguém por ele. Abraão cuidou. Abraão deu continuidade na sua criação. Mas no primeiro momento que Ló teve de oportunidade, ele colocou as condições perante Abraão. E quando essas coisas acontecem, irmão, não é no rápido, não é por acaso, não é agora, não. Ló ali já vinha maquinando as ideias, desenvolvendo os pensamentos, se deixando levar. E a Bíblia vai dizer que quando ele se posiciona para com seu tio, só, espera aí, nossos pastores estão discutindo.
Então vamos fazer assim, meu tio, ó. O senhor escolhe aí para onde é que o senhor quer ir. Eu mesmo quero ir ali, ó, para aquela parte ali dos montes, das vegetações. E Abraão, o homem preparado, o homem que tinha comunhão com Deus, um homem que sabia o Deus que servia, o homem que tinha experiências com o Senhor, ele mais uma vez se posiciona como aqueles que, quando se converte, como aqueles que é convertido em Cristo Jesus, age. Não procura discussão, não. Nosso pastor Arnóbio, ele tem uma fala que carrego comigo sempre: crente não tem razão, crente tem Jesus. Abraão agiu dessa mesma forma. A Bíblia vai dizer que Abraão disse: olha, meu sobrinho, se você quiser ir para os montes, eu vou para o lado desértico. Se você quiser ir para o deserto, eu vou para os montes. Não briga dois quando um não quer. E eu não quero. Oh glória, eu não quero brigar com você. Se você escolher, meu sobrinho, tudo bem, não tem problema. Crente não tem razão, ele tem que ter Jesus. A Bíblia vai dizer, amados, que os anjos, quando chegam naquela cidade, oh glória, os anjos se posicionam, visita o sobrinho de Abraão. E interessante saber, amados, é que quando Deus é na vida de alguém, não tem como esconder. Não tem como esconder. Não tem como esconder e saber que Deus era com Abraão, porque o modo de viver, o modo de agir, a forma como ele servia a Deus, é tão certo da intimidade que quando os anjos chegam na porta de Ló, ele percebe que são os anjos do Senhor. Agora veja, um homem que não tenha temor de Deus, sabia tanto que Deus andava com Abraão, que quando os anjos chegou, ele percebeu. Esses é diferente. Oh glória! Convida a entrar em sua casa. A Bíblia diz que aqueles anjos são desejados pelaquela sociedade, pelaquela comunidade, por aquele grupo. E a Bíblia diz que quando isto acontece, Ló tem um comportamento natural do ser humano, é aquele comportamento do mais, deixar disso e chega para cá, tentar. Mas com Deus, irmãos, é diferente. Ló, ele até expõe as suas filhas como uma questão de honra, mas aquela comunidade, ela desejou sim os anjos. E a Bíblia diz que os anjos usou da justiça divina, foram ali para destruir mesmo aquela cidade. E começou por ali, cegando aquele povo e dando aquele livramento a Ló.
pelo intermédio do seu tio Abraão. E o texto vai dizer que a célebre frase, irmãos, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Eu vou repetir: escapa-te por tua vida. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. É quando ele percebe, é quando ele vê Deus agindo em favor do seu servo, porque até então, aquele lugar que ele decidiu estar, ao invés de estar com Abraão, ele decidiu ir para aqueles lugares, para aquelas colinas, e viu aquilo ali tudo prosperar, virar uma cidade, virar um vilarejo, depois uma cidade. Ali para ele estava tudo bem, ali para ele estava ótimo demais. Ló, ele não tinha preocupação com nada, porque quando estamos bem, irmão, geralmente é assim. Quando está tudo maravilha, a mil maravilha, né? O chamado mar de rosas. Não tem tempo mais de ir à igreja, não tem tempo mais de ir ao ciclo de oração, não tem tempo mais de ir à consagração, não tem tempo mais de ir para o ensaio, não tem tempo mais de adorar a Deus, não tem tempo mais de servir ao Senhor. Oh glória! E aí Deus precisa, mais uma vez, dizer para mim e para você: eu estou te vendo. Aleluia. Oh glória. E a Bíblia diz, queridos, que Abraão, ainda na condição de servo, faz esse pedido para que os anjos tenham misericórdia, ou que o Senhor tenha misericórdia do seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que quando os anjos chegam naquela cidade e decidem destruí-la, e diz: escapa-te por tua vida. Oh aleluia. Os dias são maus, assim está escrito. O momento em que vivemos são os últimos dias da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Para aquela geração, para aquele povo, ali foi um momento apocalíptico, a destruição de Sodoma e Gomorra. Os séculos se passaram, e a Bíblia diz que Deus irá consumar todo o seu plano de salvação para a vida do homem. Já passamos pela cruz do Calvário em Cristo Jesus, aquele que é a única esperança para nós, e é através dele em que encontraremos a salvação. E mais uma vez eu repito: escapa-te por tua vida. Se posicione, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. As coisas estão se invertendo, os valores estão invertidos. Aleluia. Está de um jeito, meu querido irmão, e nada contra, porque Deus criou tudo e todas as coisas, inclusive os animais. Mas uma vida, uma alma, no mundo em que vivemos, os animais estão valendo até mais. As pessoas estão abrindo mão do ser humano, desistindo do projeto de Deus, outros blasfemando, outros desistindo por inteiro da criação divina. Mas eu vim dizer a você nesta manhã que Deus é dono da tua vida. O sacrifício da cruz não foi em vão. O texto vai dizer que nós somos comprados por um bom preço. E é justamente desta condenação
É justamente deste inferno que a Bíblia fala: ou Hades, ou Tártaro, que a Bíblia diz onde aqueles que não servem, aqueles que decidem não servir, aqueles que rejeitam, aqueles que abrem mão da tão maravilhosa salvação, aqueles que dão as costas, aqueles que abrem preferências, abrindo mão do Cristo ressurreto, abrindo mão do sacrifício da cruz, um lugar de tormenta. Escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. Se coloque como Abraão na condição de servo em todo o tempo, independente de qualquer situação. E o texto é claro quando ele diz: se achei graça aos teus olhos, rogo-te, não passes de teu servo. A soberba, os rótulos. A Bíblia diz que o sopro, o fôlego, o Senhor disse: o meu espírito tornará ou não tornará para mim vazio. Portanto, cada um de nós iremos dar contas a Deus. E os dias estão próximos, os sinais estão aí. Você pode estar até distraído, o inimigo está usando coisas para te deixar desatento, mas os sinais estão aí, a natureza está se posicionando, os astros se posicionando, a terra está começando num processo latente. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu não posso deixar, em hipótese alguma, de dizer que o Senhor está às portas e que você precisa se posicionar. Não adianta mais ficar em cima do muro, não adianta ficar dependendo da oração de A, de B ou de C. Deus tem um projeto na sua vida. Apressa-te, Ele vai fazer grandes coisas. Decida-se por Jesus. Desça do muro. Não adianta brincar de ser crente, não adianta brincar de evangélico, não adianta, porque naquele grande dia você irá dar contas a Deus. Nós iremos dar contas a Deus. Por isso, meu irmão, o texto diz que não sabemos nem o dia e nem a hora. Foi Jesus quem falou. Quando ele foi perguntado pelos seus discípulos quando ele retornaria, e ele disse: nem sei o dia, nem sei a hora, a não ser o meu Pai que está no céu. Prepara-te, prepara-te, Jesus está voltando. Você pode achar esta frase muito antiga, mas a verdade, ela é eminente, ela é constante. Jesus está voltando. Abraão, desde quando se encontrou com Deus, ouvindo a voz de Deus,
decidiu obedecer a Deus e decidiu servi-lo até o último dia da sua vida, na certeza daquela esperança. E qual é a esperança, presbítero Willames? Encontrarmos com Deus nas alturas do céu, e nos encontrarmos com a esperança que brilhou naquele dia, nascido da Virgem, e foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Eu não posso deixar de te lançar o maior e melhor convite da sua vida. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para dentro de você. Olhe as suas estruturas. Veja que Deus te conhece por dentro. Entenda e perceba que sem Ele você não pode fazer nada. Jesus foi quem disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode ser a pessoa mais bondosa, se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceitando, nada você pode fazer, tudo será vão. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ser o melhor pai, melhor mãe, você pode ser o melhor chefe de trabalho, você pode ser o melhor empregado, você pode ser o melhor em tudo, mas se não tiver Jesus na sua vida, oh glória, oh glória. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Aleluia. Eu quero agradecer ao nosso pastor Arnóbio Tavares, irmã Aline